alunos do 7º ano. Meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o novo conjunto. A gente já estudou o conjunto dos números naturais e agora a gente vai estudar o conjunto dos números inteiros. Aí tem umas imagenzinhas que dá para dar uma ideia de qual a cara desses números, né? Vocês estão vendo aqui um sinalzinho aqui que a gente conhece como negativo e que é uma confusão de números. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, primeira pergunta que vem na nossa cabeça, de onde surgiram os números inteiros? Então, a gente sabe do PET anterior que quando a gente fala de números naturais, né, a ideia de criar os números naturais foi principalmente para utilizar para fins de contagem, né? Então, ao longo dos nossos antepassados, eles usavam os números naturais para poder fazer contagem. Antes dos números, né? Por exemplo, se um pastor fosse contar as ovelhas dele, ele pegava, né, a cada ovelha uma pedra. Então, por isso que os números naturais surgiram. Então, eu coloquei algumas imagenzinhas, né? Então, se a gente fosse associar os números reais a essas quantidades aqui, quais seriam? Aqui seriam 5 maçãs. Aqui seriam 3 beterrabas. E aqui 6 peras. Certo? E aí, mas será que os números naturais foram suficientes para suprir todas as necessidades dos nossos antepassados? E aí, o que vocês acham? A pergunta é não. Por quê? Suponhamos que eu vá numa vendinha comprar uma determinada mercadoria e eu sou muito amigo lá da pessoa que é dona e eu acabo ficando devendo essa pessoa. Eu fico devendo um valor para ela para pagar depois. E aí, os números naturais, eles são suficientes para essa pessoa registrar essa dívida minha? E aí? Resposta é não, né? Então, os números naturais são positivos. Então, quando eu estou devendo uma pessoa, isso está subtraindo do que eu tenho. E aí tem a ideia, né, da questão do menos dos números inteiros que vão surgir. Então, essa ideia aqui da necessidade de representar uma coisa que você está devendo, né, que você não tem, que entra a ideia dos números inteiros. Então, daqui, né, a historinha daqui que surge a necessidade de criar esse conjunto maior. Então, o que são os números inteiros, enfim, né? Aqui na imagem ao lado, vocês podem ver o conjunto dos números naturais, que é o que a gente já conhece, e dentro, tomando todos esses números naturais, tem um conjunto maior que aqui está representado por Z. Depois a gente vai saber quem que é esse Z. E dentro dele tem os números que a gente descreveu na situação anterior. A gente tem aqui o sinal de menos. Então, todos esses a junção desse conjunto com esse conjunto forma os números inteiros, ou seja, eles são a soma dos números naturais com os números negativos. Então, aqui um textinho, a união do conjunto dos números negativos e do conjunto dos números naturais formam o conjunto dos números inteiros. E a gente vai representar esse novo conjunto por Z, né, de Z inteiros aí que eles falam. Então, se a gente for fazer uma representação matemática, o Z ele vai ser igual ao conjunto, né, eu abro chaves aqui, dos números negativos, e aqui continua, né, que eles são infinitos, e aí eu vou chegar no zero, e depois eu vou colocar os números positivos, que como a gente sabe também são infinitos, certo? E aí, a gente tem agora os números naturais, né, que são números positivos, incluindo o zero, né, que é nulo, e a gente tem os números negativos. E agora a gente pode falar de reta numérica. O que é essa tal dessa reta numérica? Então, aqui a gente vai esboçar uma reta mesmo e a gente vai fazer a seguinte coisa. Aqui para cá também continua, viu? Infinitamente, eu vou representar só uma parte da reta. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer para desenhar a reta numérica é posicionar a origem, colocar o zero em um dos pontos.
E aí, a gente vai prosseguir da seguinte maneira. A gente vai marcar esses tracinhos de forma que o espaçamento entre esses tracinhos seja de uma unidade de medida. Então, eu vou fazer isso tanto para a direita quanto para a esquerda do zero. E aí, agora, eu vou associar esses tracinhos aqui encontrados na unidade de medida com um número natural, né? E, consequentemente, um número negativo. E a gente vai ter o conjunto dos números inteiros representado na reta. Então, o primeiro número que a gente vai colocar é o que a gente já conhece, que é o 1, que é o número real, ou o número natural. E aí tem o número 2 depois, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, certo? E aqui a gente vai continuar. Esse sentido aqui, depois a gente vai ver que vai do zero para cá, do zero para a direita, vão constar os números positivos. E à esquerda do zero, a gente vai representar os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aí sucessivamente. Aqui vai continuar, só representei um pedacinho da reta. E aí, o que acontece? O que vocês percebem? Que à medida que vai indo, né, para a direita, os números eles estão crescendo, ou seja, eles estão em ordem crescente. E aqui eles estão em ordem decrescente. Mas como entender essa ideia de aqui, né? Aqui quanto maior o número, né? Mais a direita do zero ele vai estar, né? Em relação a um determinado número. E aqui quanto menor ele vai aumentar, só que o sinal ele vai estar negativo. Então, quanto menor o número, mais próximo ele está do zero. Imaginem que vocês têm uma dívida. Se vocês estão devendo, por exemplo, R$6, menos 6, você tem menos 6 do que... você não tem menos 6. E aí, suponhamos que você esteja em outra venda, em outro lugar, devendo menos R$2, por exemplo. Vocês concordam comigo que saldar a dívida de menos 2, ele está mais perto da sua dívida ser igual a zero do que o 6? Porque ele é maior. Então, pensem nessa ideia mesmo, de que para cá, né, quanto mais se aumenta os números, maior a sua dívida, ou seja, mais casas você precisa para poder saldar aqui o zero, certo? E aí, é o que eu falei, à medida do que você anda para a reta, para o lado direito, a origem, né, o origem zero aqui, vão ser os números positivos, então vai crescer vão ser os números positivos. E para a esquerda, os números negativos. E aí, estabelecendo essa posição em que os números ocupam, a gente pode falar da relação, a gente pode começar a comparar, por exemplo, o 2 com o 3, usando a reta numérica. E aí, qual tipo de relação será essa que a gente vai explorar? Primeiro, é para a gente conhecer o símbolo para menor, então a gente representa menor, né? Menor, quando eu quiser falar que um número é menor que o outro, eu vou usar esse símbolo, certo? Com o biquinho virado para a esquerda. E o símbolo para maior com o biquinho aqui virado para a direita. Então, esse é para menor e esse para maior. Então, para comparar dois números inteiros, o que a gente vai fazer? Olhar a posição em que eles estão na reta. Ou seja, se eu falo que um certo número A ele está à esquerda, né? Então, suponhamos que o A esteja aqui. O A está aqui, ele está à esquerda do B, quer dizer que o B ele está em algum ponto aqui depois. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que o A ele é menor que B, ou que B é maior que A. Então, de forma simbólica, como que eu posso representar isso aqui que eu falei? Então, o A ele vai ser menor que o B, ou ainda que o B é maior que o A. Aqui eu estou dizendo a mesma coisa, né? E aí, vamos fazer, né, alguns exemplos aqui. Vamos comparar alguns números inteiros. Suponhamos que eu pegue o menos 3 e o menos 5.
quem que é menor que quem? Então, eu tenho que olhar quem está à esquerda de quem para falar que ele é menor, né? Então, o menos 5, ele está à esquerda do menos 3, ou seja, quando eu venho para cá, a tendência é que os números aumentem, né? Então, o menos 3 ele é maior que o menos 5, ou seja, menos 5 é menor que menos 3. Ou ainda, escrevendo de outra forma, o menos 3 é maior que o menos 5. É até esquisito, né? Vocês acostumaram com os números naturais a ver que, por exemplo, se a gente compara o 3 com o 5, o 3 ele vai ser menor que o 5. Só que lembrem aqui que a gente está trabalhando com os números negativos. E aí só vocês associarem aquela ideia do valor da sua dívida, né? Em relação a alguma coisa. E suponhamos agora que eu tenha que comparar o 4 e o 3. Então, o 4 e o 3. O que vai acontecer? O 3 ele vai ser o quê? Ele está à esquerda do 4. Ou seja, o 3 é menor que o 4. Isso aqui vocês já sabiam, né? Ou que o 4 é maior que o 3. E assim sucessivamente. Então, eu pego dois números quaisquer e vejo quem que está à esquerda, né? Mais à esquerda com relação ao outro. Então, quem tiver à esquerda vai ser o menor, certo? E por último, a gente vai falar do módulo de um número inteiro. O que consiste, né, o módulo de um número inteiro? Então, ele nada mais é que a distância de um ponto da reta até a origem O. Então, essa distância, se eu meço a distância do zero até esse ponto que eu quero, né, que eu quero descobrir quem que é o módulo, esse vai ser o valor absoluto ou o módulo desse número, certo? Então, a gente vai representar o módulo de um número colocando ele entre duas barrinhas verticais. Então, digamos que eu queira saber o módulo de A. O módulo de A, percebam que o A está exatamente em cima do ponto menos 3. Ou seja, eu quero saber quem que é o módulo de menos 3. Então, o que eu preciso saber? Qual que é a distância dele com relação à origem? Então, lembrem que a distância ela é sempre um número positivo, certo? Não faz sentido eu falar de uma distância negativa. Então, aqui eu tenho uma unidade de medida, 2 unidades de medida, 3 unidades de medida. Vocês lembram que o espaçamento entre cada ponto aqui é uma unidade de medida? Ou seja, aqui a distância é de 3, ou seja, o módulo de menos 3 é igual a 3. E agora, digamos que eu queira saber do ponto B. Vamos pela ordem. Então, aqui nada mais é que um módulo de 9. Então, quantos espaçamentos, né? Qual que é a distância em relação à origem no ponto B? 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é justamente, né, a quantidade de unidades que eu preciso para representar o 9 na reta numérica. E se agora eu pego o ponto C está associado com o ponto 3 da reta, então eu quero saber qual que é o módulo de 3, certo? Então, qual que é a distância de C em relação à origem? 1 unidade de medida, 2 unidades de medidas, 3 unidades de medida. Ou seja, o módulo de 3 é também igual a 3. Vocês olharam para o ponto A e para o ponto C aqui e viram que, o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3? Será que existe alguma relação entre esses dois números? Então, a gente vai falar dessa relação logo no slide a seguir. Mas percebam que quando eu associo um número positivo, o módulo dele vai continuar sendo ele mesmo, certo? Então, se a gente fizer isso aqui com todos os números, vocês vão perceber isso. E se a gente olha com relação ao número negativo, o que vai acontecer é que esse sinal de menos aqui, ele, né, digamos, entre aspas, que ele vai sumir. Ou seja,
qual que é a função do módulo? É tirar, né? Tirar, entre aspas, o sinal negativo de um número, porque você está interessado na distância dele, né? Na distância dele com relação à origem, o zero. Certo? Então, tira o sinal negativo, que você sabe quem que é o módulo do número. Tira o sinal negativo, se tiver, e se não tiver, mantém o número. E aí tá, eu falei com vocês da relação do... Será que existe uma relação entre o módulo de menos 3? Módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3. Então, será que eu consigo relacionar esses dois números? Então, o último ponto que a gente vai abordar é o simétrico ou números opostos. Então, digamos que eu tenha dois números distintos, ou seja, dois pontos distintos da reta. E quero ainda que o módulo desses dois números eles sejam o mesmo. Ou seja, é a situação que acontece com o menos 3 e o 3. Se eu for pegar também o menos 5 e o 5, o menos 2 e o 2. O que são esses números? Na verdade, a gente vai falar que o menos 3 é simétrico, né? É simétrico do 3, ou que o 3 é o simétrico de menos 3, em relação ao 5, né? O menos 5 é o simétrico de 5, ou que o 5 é o simétrico de menos 5. Ou seja, eles são números opostos. Um é sinal positivo e outro sinal negativo. E com isso, a gente finaliza essa primeira semana do PET, fazendo essa breve introdução desse novo conjunto, que a gente vai começar a estudar sobre as operações, construir tudo aquilo que foi construído com os números naturais. Então, essa parte é bem inicial mesmo. Aí vocês façam os exercícios, eles são bem parecidos com os exemplos que foram dados ao longo da explicação do conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!